Olá! Os desafios da mobilidade urbana na cidade de São Paulo se apresentam diariamente para os paulistanos que se deslocam pela metrópole. No entanto, o transporte coletivo vem se mostrando uma alternativa cada vez mais eficaz e mudando a opinião da população. De acordo com a pesquisa de mobilidade urbana realizada pelo Ibope, a porcentagem de motoristas que têm carros e usam seus veículos todos os dias caiu de 56% em 2014 para 45% em 2015. Números da mesma pesquisa revelaram que o apoio da população em relação à construção de faixas e corredores de ônibus e a implantação de ciclovias cresceu consideravelmente nos índices dos últimos anos. Para falar sobre os transportes de São Paulo e as mudanças no dia a dia dos paulistanos, o Papo.com de hoje recebe a gerente de planejamento de transportes da SP Trans, Maria Olívia Aroucha. Olá, Olívia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Natália. A gente agradece também, em nome da SP Trans, pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. E esses dados que você falou, citou sobre a pesquisa Ibope, nos indicam que a gente está no caminho certo e nos incentiva a continuar o nosso trabalho. Bom, a minha primeira pergunta é em relação ao planejamento urbano na cidade. A cidade ela foi planejada desde os anos 30, 40 para privilegiar o transporte individual. Eu queria saber qual foi o maior desafio para implantar essas mudanças nos transportes da cidade. Então, Natália, as cidades elas se desenvolvem geralmente ao longo da infraestrutura que você oferece. Se você tem ferrovias, se você tem rios, se você tem rodovias, as cidades elas vão se desenvolvendo e se adensando ao longo desses eixos, porque a cidade é o lugar onde as pessoas se movimentam, e elas utilizam essa infraestrutura. No caso do Brasil, não é só de São Paulo, as cidades brasileiras elas se desenvolveram muito em cima do modelo rodoviário, fortaleceu muito a indústria automobilística e a ampliação do sistema viário. Então, com isso, a ferrovia perdeu muito espaço, não se desenvolveu muito nas cidades. Então, isso é o que fez as cidades se desenvolverem dessa forma. E o nosso desafio hoje é mostrar, de alguma forma, alertar os munícipes de que, seguindo nesse modelo da forma como nós estamos, nós vamos fazer a cidade entrar num colapso. Vamos estar dentro do automóvel, confortáveis, sentados e parados. Então, o nosso desafio é tentar mudar essa visão, o paradigma dessa questão das cidades. E como que está sendo a resposta dos usuários em relação a essas mudanças? Pensando que ainda tem essa mente no transporte individual e na utilização dos carros durante o dia a dia. Os usuários do transporte coletivo são os nossos clientes. Então, eles são os beneficiários diretos das melhorias. Então, a resposta deles tem sido muito positiva. Eles têm se beneficiado, algumas pesquisas mostram isso para a gente, E o que acontece? Muitos usuários de automóveis se sentem estimulados pelo depoimento, de pessoas que usam transporte coletivo e terminam ingressando ao sistema de transporte. Uhum. E quais as alternativas pensadas para facilitar o deslocamento das pessoas das regiões periféricas para o centro da cidade? Porque a vida deles está concentrada aqui, o trabalho normalmente no centro da cidade. Então, como é que é pensada as alternativas para esses usuários chegarem até o centro em menor tempo, com maior conforto? Veja, no âmbito da gestão municipal, nós somos responsáveis pela operação, pelo serviço de transporte coletivo por ônibus, O governo do estado é responsável pelo setor que administra os trilhos. Sob o nosso ponto de vista, a gente continua numa visão que é a mesma de 20, 30 anos atrás, que é o quê? Você tem que juntar a demanda, concentrar as demandas em pontos estratégicos da cidade e depois transportá-los de uma forma mais eficiente, mais rápida, em veículos maiores, com vias com prioridade, para essas regiões em que o centro, como você falou, ou outros polos, que a cidade esse centro, ele já se expandiu muito grande. Então, a gente hoje tem outros polos na cidade muito fortes.
a região da Paulista, a região da Berrini, além dos centros regionais, né? Então, o que a gente pensa? O modelo é o mesmo, ou seja, há 30 anos atrás, você nem era nascida, e o modelo que se pensava era fazer terminais de integração, onde as linhas viriam, as pessoas se transfeririam para grandes corredores, com veículos maiores, né? O conceito ainda é o mesmo. Mas o que faltou? Faltou construir essa infraestrutura. Na administração da Marta, a implantação do bilhete único facilitou, assim, 100% esse problema. Você não precisa mais de áreas fechadas para as pessoas se transferirem. Você, com o bilhete único, você se transfere para qualquer outro ônibus dentro do sistema. Porém, esse modelo faltou o investimento na infraestrutura, na prioridade para o transporte. Esse é o que falta, mas o modelo é o mesmo. Então, para as periferias, né, tentando focar no que você perguntou, para as periferias o modelo é trazer as demandas, concentrá-las em regiões e redistribuí-las, mas sempre trazendo para todos os lugares, dando acessibilidade mais ampla para a cidade, para todos os munícipes. Essa relação do deslocamento na cidade, das regiões periféricas, da lotação dos ônibus e da demanda, eu acho que a gente pode centrar nesse ponto para o próximo bloco, porque a gente precisa ir para um intervalo agora e o Papo.com volta já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Papo.com está de volta e o tema de hoje aborda a mobilidade urbana em São Paulo. Ao meu lado, a gerente de planejamento da SP Trans, Maria Olívia Aroucha. Mas antes de retomarmos o papo, vamos mostrar como anda a situação dos paulistanos no dia a dia da maior cidade do país. A reportagem é de Letícia Andrade. Bom, Olívia, como a gente viu na reportagem, a opinião dos paulistanos é quase que unânime em relação ao transporte coletivo. Mas mesmo assim, tem uma reclamação recorrente em relação à lotação desses veículos e também a demora para passar nos pontos. Aí eu queria saber com você, o que vocês estão fazendo para atender toda essa demanda de passageiros em todas as regiões da cidade e também em relação à lotação desses veículos? Natália, o projeto de transporte do prefeito Haddad para esse governo ele é pautado, vamos dizer assim, em 3 pilares, certo? Um é a velocidade, a regularidade e a confiabilidade. O que é isso? A velocidade é a manutenção daqueles tempos de viagem, que é o que os entrevistados já identificaram, conforme você viu na reportagem. A imposição de faixas, de prioridade para a circulação do transporte trouxe um ganho nesse sentido. Mas tem 2 coisas ainda nas quais a gente está trabalhando para melhorar. O que é? A regularidade é você ter intervalos constantes nos lugares, nos corredores, tá certo? É como
metrô. O metrô, você para na estação, você sabe que em 1 minuto e meio vem um minuto. Quando você vê o metrô ali, às vezes você corre, às vezes você nem corre, porque você sabe que o outro vem atrás. Você não tem essa preocupação. Então, isso é o quê? É a regularidade e a confiabilidade. Você sabe que você vai entrar e ele vai seguir e você vai chegar no seu destino. Então, essas 3 coisas são as mais importantes hoje na nossa visão do planejamento. E o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto de uma rede nova para a cidade. Essa nova rede, ela está pautada numa dinâmica parecida com a do metrô. Você tem linhas, tá certo, que se cruzam e não mais aquela preocupação de ter a linha do bairro que vai até o centro, tá? Então você vai ter linhas de bairro até pontos estratégicos em que as pessoas vão ter condições de se transferir e vão se transferir para eixos estruturais, eixos perimetrais da cidade, eixos regionais dentro dos setores das cidades, ou seja, as linhas, o que a gente está, o sistema, a rede de linhas da cidade hoje, ela tem uma flexibilidade que torna ela, assim, muito dinâmica, né? Você cria uma linha aqui, cancela outra, a gente quer mudar isso, mudar esse paradigma. Na verdade, as linhas não devem ser importantes, são importantes o quê? Os eixos, as vias, né? E o usuário, ele vai se transferir nesse sistema de uma forma mais dinâmica. Esse é o modelo de formas de linhas gerais. E nesses eixos, os eixos mais importantes, estruturais, os que vão para o centro, eles vão ter um intervalo menor, mínimo de 6 minutos entre veículos. Nos de bairros, o intervalo pode ser maior, mas esse intervalo mínimo será mantido sempre naqueles corredores. O que a gente tem o desafio nosso agora, Natália, é implantar isso, porque essa nova modelagem nas linhas, ela altera o conteúdo do contrato que existe com as empresas operadoras hoje. E isso vai ser mudado com a nova licitação, com o novo contrato do sistema de transporte. Mas nós temos um modelo novo pronto para ser implantado. E nós temos um pequeno exemplo desse modelo implantado, que é a rede noturna, que foi implantada recentemente, né? E ela é um sucesso absoluto. E ela funciona exatamente como a gente está imaginando a rede do dia também. Em relação a esse novo modelo que vocês estão implantando, se faz muito importante os terminais regionais em cada bairro. E eu queria saber com você qual a expectativa para novos terminais, se existe já programado a inauguração de algum para facilitar esse deslocamento das pessoas no dia a dia. Hoje ainda tem alguns terminais que são necessários, porque eles estão próximos nessas áreas que concentram uma grande variedade de destinos, né? De várias áreas da cidade. Porém, pela dificuldade de implantar grandes terminais ou ter áreas disponíveis, o que a gente está fazendo? A gente está trabalhando pontos que a gente está chamando de conexão. E nesses pontos, a ideia é que o usuário, ele desça no ponto e vai se transferir para uma outra linha, no próprio ponto ele já tem exatamente a informação de para onde que ele deve percorrer, que caminho que ele deve seguir na calçada, ou se ele vai atravessar a rua, para ir para o destino que ele é hoje. O modelo de metrô. Quando você desce na plataforma do metrô, o que você faz? Você sabe que você vai para a direção, por exemplo, Tucuruvi. Você procura, Tucuruvi, então você vai atrás. Esse é o modelo que a gente quer trazer para a cidade no ônibus também, ou seja, trazer referências, direções para o usuário. E ele não tem mais esse apego à linha do bairro dele, que sai no bairro dele e vai até o centro. A gente chegou momentos na cidade de você ter um bairro que tem linha para o centro, linha para Pinheiros, linha para a Lapa, né? No setor oeste. Aí na zona norte você tem linha para Santana, linha para... Então, isso não é racional numa rede de transporte. Olivia, aproveitando que você está aqui, é uma confusão muito
presente na cabeça dos paulistanos é em relação às faixas exclusivas e as diferenças entre os corredores de ônibus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também em relação aos horários de funcionamento, que também causam uma confusão entre os motoristas e também taxistas e a população que depende desses ônibus. O que a gente chama de corredores de ônibus são aqueles que são segregados totalmente do tráfego geral, ou seja, eles têm um divisor, né, aqueles tachões em que o carro não tem como invadir, tá certo? As faixas, elas consistem simplesmente de sinalização. Então, os corredores, em geral, eles já são segregados, eles são exclusivos para os ônibus. As faixas, elas consistem de uma sinalização, mas que ela pode ser invadida pelo automóvel. As faixas, elas têm horário de funcionamento em função da localização que ela está. Às vezes, alguma faixa ela está num trecho de via que precisa daquela prioridade para o ônibus num determinado período, mas não durante o dia inteiro. Então, a gente usa a faixa naquele período e nos demais períodos do dia. Ela fica liberada para o tráfego geral. A questão do táxi também é um tema em que a flexibilidade das faixas permite ele entrar e sair, né? O que a gente tem são regulamentações específicas através de portarias da Secretaria Municipal de Transportes, que estabelece os horários de utilização da faixa pelos taxistas, tá? Tudo isso está regulamentado, tem diversas portarias, né? No site da CET tem todas essas informações disponíveis para todos os usuários, informando as faixas horárias, as faixas de ônibus, quais são os horários que elas são ou não utilizadas pelo táxi e qual o horário que ela pode ou não ser utilizada pelo automóvel. Depende da localização e do trecho de cada faixa. Olívia, infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui o nosso papo.com, mas esse assunto é de interesse de todos, a gente poderia ficar falando aqui por muitos mais minutos, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje. Nós que agradecemos, em nome da SP Trans, eu agradeço, né, a oportunidade da gente estar trazendo esse tema que é tão importante para nós e também mostrando aí, né, o resultado pequeno ainda, mas que demonstra que nós estamos no caminho certo e que vamos agora batalhar para esse projeto ter sequência nas próximas administrações. Muito obrigada, Natália. O Papo.com fica por aqui. Até o próximo programa.